Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na Rússia, um serial killer. É um caso bem famoso. Acredito que aqui no YouTube não tenha nenhum vídeo que fale a respeito deste caso, deste crime que aconteceu por volta dos anos de 1996 a 1898. Para você conhecer melhor, permaneça nesse vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria que você já se inscrevesse, que você já deixasse o seu gostei, para você não esquecer no final do vídeo. Quando você se inscreve, você ajuda este canal a crescer, e se você deixa o seu like, o YouTube entende que você quer ver mais a respeito deste assunto, então ele sempre encaminha os vídeos para vocês. Então se inscreva e já deixe o seu like, e se puder também comente o que você achou do caso, e também deixe nos comentários um caso novo que você queira que eu fale. O intuito deste canal é trazer algo sempre inédito para você. Então vamos para o caso de hoje. Alexander Spidevicius nasceu no 1º de março de 1970 em Kemerovo. Quando Alexander nasceu, ele nasceu prematuro e com peso bem baixo. Por causa disso, na infância, ele sempre foi muito doente, e por causa disso também ele sofria muito bullying. Então as crianças zombavam do tamanho, da magreza dele, e por conta disso ele se tornou um garoto retraído e recluso. Ele não queria muito contato com outras crianças. A sua vida familiar também sempre foi muito caótica. O pai de Alexander, ele era alcoólatra e ele abandonou a família quando ele ainda era pequeno. Alguns dizem que ele foi expulso pela própria mãe de Alexander, mas não se sabe ao certo. De acordo com o caso, ele sumiu, ele desapareceu, e ficou apenas Alexander, a sua mãe, a Ludmila, e a sua irmã mais velha, a Nadezhda. E eles moravam em um apartamento bem pequeno, que tinha apenas um quarto, era minúsculo o local. E o Alexander, ele dormia na mesma cama que sua mãe, porque era muito pequeno o apartamento, e ele permaneceu dormindo com ela até os 12 anos de idade. Alexander, como eu disse, ele era bem quieto e calado, porém ele aprontava muito. Sempre quando a sua mãe saía, ele ia para o prédio onde eles moravam, lá na sacada, ou pro lado de fora do prédio. Ele pichava, quebrava algo, sempre tentava fazer alguma coisa para chamar a atenção. E a sua mãe, ela era muito bondosa com Alexander, ela é muito amorosa. Então toda vez que Alexander fazia algo de errado, ela tentava remediar, dizendo que Alexander estava passando por alguns momentos difíceis, que ele era um bom garoto. Então ela sempre passava a mão na cabeça dele. Ludmila e o Alexander, eles tinham um hobby bem macabro. A Ludmila, ela trabalhava para o promotor local da sua cidade, então ela tinha acesso a fotos e cenas de crimes. Então ela roubava essas fotos em Polaroid e levava para sua casa, e à noite ela e o Alexander via as fotos e as cenas do crime ali. E desde pequeno Alexander já via essas fotos de assassinato, e eles tinham um álbum secreto, e nesse álbum eles guardavam apenas as melhores fotos, as fotos que eles mais gostavam neste álbum. Então era um hobby bem estranho para a mãe e um filho compartilharem juntos. Aos 18 anos, Alexander, ele era muito problemático e viciado em assassinato. Então tudo que envolvia assassinato ele queria saber. Ele gostava de ver fotos, ele gostava de estar sempre ali perto onde acontecia algo meio sinistro. E também ele começou a ter muitos colapsos, ele tinha muitos problemas mentais. E já nesta época ele ficou internado em uma casa de ajuda, tomando remédios e recebendo tratamentos psicológicos. Naquela época, a política na Rússia estava bem precária, estava tendo muitas discussões e guerras. E o Alexander não estava nada satisfeito, né? Ele tinha por volta dos seus 20 anos, ele não estava gostando da política do seu país. Nesta época também, muitas crianças perderam os seus pais em guerras por causa da política, e a maioria dessas crianças moravam na rua, eram sem tetos, junto com alguns adultos e outros adolescentes. E o Alexander começou a criar ódio por estas pessoas que moravam na rua. Ele chamava essas pessoas de escombros da sociedade. Ele dizia que esses escombros deveriam ser limpos das ruas. Em fevereiro de 1996,
Alexander conhece uma moça de 20 anos ali na linha do trem. Eles então começam a conversar, ela se interessa por ele, então os dois começam um pequeno relacionamento. E no meio daquilo tudo, ela começa a brincar com ele, faz algumas brincadeiras, debocha dele por causa da altura, dos problemas que ele tinha, e ele não gostou daquilo. Ele se sentiu ofendido, então ela tenta terminar com ele, porém Alexander então pega essa namorada dele, prende na sua casa e ele tortura ela por alguns tempos até matá-la. Tudo isso porque ela riu dele. Pouco tempo depois, Alexander novamente ele encontra uma moça, encanta ela de alguma forma, então ela vai até o apartamento de Alexander. Ao chegar no apartamento, ele tenta então estrangular ela e ter relações sexuais, porém ela não quer. E nesse momento, ele começa a ligar uma música bem alto para os vizinhos não ouvirem. Ele começa a agredir ela. E os vizinhos relatam que nesse dia a música estava bem alta e que eles ouviam gritos. Porém, eles acharam que era o Alexander, porque o Alexander tinha problemas mentais e às vezes ele gritava. Então, eles não ligaram para a polícia, porque eles acreditavam que era algum momento de euforia de Alexander. E nesse momento, então, ele matou pela segunda vez mais uma pessoa. Na primavera de 1966, o Alexander, então, ele alimenta dentro de si o desejo de limpar a cidade dos escombros. Como eu havia dito, Alexander chamava os sem-teto, as crianças que moravam na rua, de escombros. Então, ele decidiu limpar. Então, certo dia, ele vê 6 crianças brincando. Ele chama essas crianças para um terreno baldio. Ao chegar lá, ele diz que ele conhece um apartamento que tem muitas coisas valiosas dentro e que ele quer a ajuda dessas 6 crianças para invadir e que se eles ajudarem, ele vai dar em troca dinheiro. E por conta dessas crianças morarem na rua, o dinheiro era a maior necessidade que eles tinham. Então essas crianças aceitam. Alexander então leva essas crianças para um suposto apartamento que eles irão roubar. Porém, esse apartamento é do próprio Alexander. Era o apartamento 357. Alexander, então, ali ele tenta abrir a fechadura e ele abre a porta e diz para as crianças que as coisas mais valiosas estão dentro do quarto. Então, as crianças correm para o quarto para tentar achar algo. Ao chegar ali dentro do quarto, as crianças estão todas ali procurando algo valioso. Então, Alexander mata todas as 6 crianças de forma bem rápida. Ele então pega os corpos daquelas crianças, empilha no canto do quarto e joga um lençol por cima. Ele não tem onde pôr aqueles corpos, então ele deixa empilhado no seu próprio quarto. E durante 4 dias, Alexander dorme ao lado do corpo daquelas crianças. É algo assim super macabro. Alexander, nesta época, não morava mais com a sua mãe, mas a Ludmila ia de vez em quando visitar Alexander. Então, depois de uma semana, já que esses corpos estão na casa de Alexander, a Ludmila chega para visitá-lo e ela se depara então com aqueles corpos. Em vez dela ligar para a polícia, para impedir o seu filho, para tentar achar ajuda para o seu filho, ela faz algo mais assustador ainda. Ela pega aquelas crianças e ela então tira ali partes daqueles corpos e distribui ali pela cidade, tentando se livrar daqueles corpos. E mais uma vez ela passa a mão na cabeça de Alexander. Agora os dois compartilham um hobby novamente. Alexander ele mata e a Ludmila, sua mãe, ela dá um jeito de pôr fim aos restos mortais das pessoas que Alexander matava. A sede de Alexander foi aumentando cada vez mais e todos os dias ele trazia mais e mais pessoas para dentro do seu apartamento e botava fim na vida daquelas pessoas. Eram tantas pessoas que a Ludmila não conseguia se livrar dos corpos. A casa então começou a ficar cheia de restos mortais. A casa tinha um cheiro muito forte. Ela não conseguia se livrar rapidamente dos corpos, então para achar uma forma de amenizar toda aquela sujeira no apartamento, ela então começa a cozinhar partes dos corpos e se alimentar. Ela, o Alexander e a irmã de Alexander. Gente, apesar de tudo isso, eles ainda viram canibais. Para você ter uma ideia como o ser humano pode ir longe com as suas loucuras.
Com o passar do tempo, a polícia nota o desaparecimento daquelas pessoas na rua. Eles então vão atrás de alguma pista, eles acham sim restos de corpos na cidade, mas naquela época já era muito difícil fazer testes de DNA, não tinha um banco de dados que a pessoa pudesse procurar ali pistas, então grande parte dos corpos nunca conseguiram ser identificados. A polícia não tinha acesso com facilidade a DNA, mas eles estavam em busca desses supostos assassinos que estavam limpando a cidade dos escombros. Então, no final de setembro, mais 3 meninas desapareceram. A primeira foi a Olga, de 15 anos, e suas amigas Nastia, também de 15 anos, e Zênia, de 13 anos. Ao contrário das outras crianças que moravam na rua, essas 3 crianças não eram sem-tetas, elas tinham família. E quando as 3 crianças desapareceram, a família logo informou a polícia, então a polícia começou uma investigação. Eles foram nos lugares onde as 3 amigas costumavam ir, e eles disseram que um dos vendedores ali do bairro disse que viu as 3 meninas, que elas estavam ali super felizes, conversando, até que uma senhora pequena de cabelo escuro se aproximou das garotas e falou algo que ele não entendeu. E as garotas então seguiram aquela senhora. E baseado na descrição daqueles homens, eles desconfiaram que eram a Ludmilla, porém até então eles não tinham o endereço dela, eles não sabiam exatamente aonde ela morava. Por incrível que pareça, um mês depois do desaparecimento das 3 meninas, um encanador liga para a polícia e ele diz que tem um apartamento, que é o apartamento 357, que ele está com ralo entupido, porém os donos do apartamento não deixam ele entrar para fazer a limpeza. E lá na Rússia isso é crime, então se tem algum problema no prédio, você tem que deixar o zelador entrar para fazer a limpeza de tudo. Então ele pede a ajuda da polícia. A polícia então vai até o encanador leva eles até esse apartamento 357. Eles batem na porta e o homem diz que não aceita que eles entrem porque ele tem problemas mentais e que ele não consegue lidar bem com outras pessoas. Mas a polícia insiste que ele abra a porta. E por muita insistência ele não abrir, a polícia então arranca a porta, eles dão um chute, a porta quebra. E ao entrar no apartamento, eles veem uma cena horrível. O apartamento está cheio de restos mortais de pessoas. As paredes estão todas cheias de respingos de sangue. Um cachorro ao lado comendo restos de seres humanos. E no sofá, uma menina agonizava pela vida. Esta menina era a Olga. A polícia então vasculha o apartamento, eles encontram cerca de 80 peças de roupa ensanguentadas. Eles também acham joias, cerca de 40 pares de joias. E o Alexander, nesse momento, quando a polícia entra, ele foge pela janela. E a polícia então não consegue prender Alexander. Mas eles pegam então a Olga, que está no sofá agonizando entre a vida e a morte. Levam a Olga até o hospital. Lá ela passa por diversas cirurgias para conseguir preservar a sua saúde. Olga então consegue falar e ela dá o seu depoimento, que é praticamente uma cena de terror que ela conta para os policiais. Ela diz então que a Ludmilla abordou ela e suas 2 amigas pedindo ajuda para levar umas malas até o seu apartamento. Então as meninas ajudaram a senhora. Ao entrar no apartamento, o Alexander então ataca as 3 meninas, mas a Nastia, ela tenta se defender, então ela luta contra o agressor. Mas o Alexander ficou muito irritado porque a Nastia tentou lutar pela sua vida, então ele já mata a Nastia no mesmo momento. Ele prende então a Olga e a Zênia no radiador do seu quarto com correntes e cadeados, e durante um bom tempo ele violenta essas meninas. Ele machuca, ele pratica atrocidades com essas meninas. Ele forçou as meninas a fazerem coisas horríveis, até mesmo a praticar o canibalismo. Eu não vou expor assim detalhes porque é muito forte o que ela relatou para a polícia. Eu acredito que é muito difícil falar para vocês o que ele fez. Por isso eu vou deixar aqui no final do vídeo aonde eu tirei o relato, né, em português deste caso, e se vocês sentirem interesse, vocês podem procurar.
Então, ele força até as meninas a praticarem um canibalismo. Ele incita o cachorro contra a Xenia. O cachorro ataca a Xenia e morde ali a sua garganta. A Xenia morre. E nisso a Olga fica sozinha e desamparada ali entre a vida e a morte. E é exatamente quando a polícia entra. E infelizmente, após ela contar todo o seu relato, a Olga não resiste e falece no hospital. Após 3 dias, a polícia então consegue prender Alexander. Então eles prendem Alexander e a sua mãe Ludmila. Os dois confessam os crimes. Além disso, também a polícia encontra o diário de Alexander, onde ele conta os 19 assassinatos que ele cometeu, que ele conta em detalhes. Porém, a polícia acredita que cerca de 80 pessoas foram mortas ao total pela quantidade de peças de roupa que tinha na casa. Então, os dois contam em detalhes o que eles faziam. Mas, no dia do julgamento, Alexander desmente tudo e diz que ele não é o assassino, que ele não fez aquilo. Ele, então, é considerado louco pelo tribunal e ele é encaminhado para uma prisão onde ficam as pessoas que têm problemas mentais, é uma prisão de alta segurança, e ali ele fica até hoje, ele está preso nesse local. A mãe de Alexandra, Ludmila, ela colabora com a polícia e ela recebe 25 anos de prisão, mas por conta da sua colaboração, ela também leva os policiais aonde estão os restos mortais de várias crianças. A sua pena é reduzida para 15 anos. Porém, ela só ficou presa durante 13 anos. Ela foi liberta logo após os 13 anos. A irmã mais nova de Alexander nunca foi condenada por nenhum crime, não tinha-se prova suficiente contra ela. Então, a mãe de Alexander, a Ludmila, e a sua irmã mais velha mudam-se de cidade. E atualmente eles moram em uma cidade super pequena no interior, porém os vizinhos sabem de tudo o que aconteceu e eles monitoram a vida da Ludmila em detalhes e tudo eles comentam nas redes sociais para alertar outras pessoas, porque eles acreditam que a Ludmila também deve ter problemas mentais por ter ajudado Alexander a praticar tudo aquilo que ele fez. O apartamento 357, que foi o palco dos maiores assassinatos da Rússia, ele foi então fechado pela polícia. O prédio nunca conseguiu mais alugar este apartamento. Até hoje o apartamento é fechado e muitos moradores do prédio dizem que este apartamento é amaldiçoado, que ali tem forças sobrenaturais, porque foi um lugar muito pesado, onde muitas pessoas sofreram. Então este foi o caso de hoje, um caso bem sinistro que aconteceu na Rússia. Tinha pouco conteúdo na internet a respeito desse caso, a maioria era em inglês, então foi uma pesquisa muito árdua. Já para você me ajudar, deixa o seu like aí para incentivar a fazer outros vídeos, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!